Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Michelson dos Santos Borges nasceu em uma família de classe média em Criciúma, Santa Catarina. Seu pai sempre o incentivou aos estudos e fez com que ele, desde cedo, assumisse responsabilidade de gente grande. Talentoso, carismático, inteligente e cheio de brilho, ele enveredou-se no mundo do desenho e, em seguida, no mundo das letras e das ideias, onde sentiu-se em casa. Perguntas do tipo, de onde eu vim, por que eu estou aqui e o futuro, sempre o incomodaram. Um dia, ele foi desafiado a estudar um livro cheio de enigmas e mistérios. E assim ele teve um encontro inusitado com Deus, aquele que resolveu todas as suas questões essenciais. Mas quais os caminhos que transformaram esse darwinista culto em um criacionista da mais nobre categoria? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus em sua vida, porque eu tenho a honra de ter o Michelson Borges aqui com a gente hoje nesse programa. Michelson, muito obrigada pela sua presença. É um prazer, uma alegria estar com vocês. Fala pra gente, Michelson, como que você descobriu o mundo do darwinismo e do evolucionismo? Na verdade, isso começou já desde os bancos escolares, na infância mesmo, né? Eu sempre estudei em escolas públicas, depois fiz o ensino médio numa escola técnica de química, não é? E lá na infância já ouvia, na escola mesmo, dizerem que a vida começou no mar primitivo, numa sopa orgânica em que moléculas se juntaram e aí a vida teria surgido em algum momento, evoluído e assim por diante. Depois do ensino médio, fazendo o curso de química, houve apenas um reforço dessa ideia. Aí já tínhamos ali a química orgânica, a química inorgânica, os argumentos se sofisticaram, não é? Mas na verdade era a mesma ideia darwinista da infância, né? E como eu cresci num lar em que a religião não era assim algo tão destacado, né? E havia ali muitos livros darwinistas, livros de ciência, de conteúdo darwinista, eu acabei tendo essa formação. Aí não divorciado de Deus totalmente, porque havia uma base cristã, mas por outro lado uma formação intelectualmente darwinista, naturalista, que ressaltava essa ideia do Big Bang, da origem por acaso e da evolução biológica. Você disse que você não teve uma base muito sólida, né? Religiosa. Mas qual era o seu nível de envolvimento com religião, por exemplo? Então, o curioso é o seguinte, que eu passei a minha infância na chamada época da Guerra Fria, né? Então, todo mundo nesse momento, dos anos 80, aí, tinha medo de que o mundo acabasse num cataclismo nuclear, nós iríamos nos extinguir, né, por bombas atômicas e tudo mais. Então, com medo mesmo dessa realidade, na escola, no ensino fundamental, alguns alunos, alguns amigos e eu nos reuníamos na biblioteca para estudar a Bíblia. Curiosamente, sabíamos que esse livro de capa preta, interessante, quer dizer, curioso, né? Ele poderia ter algumas respostas para nossas dúvidas. E estudando o Apocalipse, por exemplo, descobrimos algumas coisas assim bem curiosas, como, por exemplo, a besta que tem poder na cauda e na cabeça. Já interpretamos como sendo o míssil nuclear. A cauda tem ali o jato, né? A cabeça tem a ogiva, as ogivas nucleares. Depois alguém de nós ali pesquisou sobre a duração da radiação, se houvesse uma guerra nuclear. 42 meses, mais ou menos 5 anos. E descobrimos na Bíblia que seria o tempo de atuação da besta. As coisas pareciam fechar, bater, né? O nome misterioso 666 parece que batia com o presidente da época, né? Norte-americano. Enfim, isso ficou no meu consciente, no subconsciente também por muitos anos. Até que no ensino médio, lá fazendo o curso de química, eu conheci um jovem, não sabia qual era a linha religiosa dele, qual era a cosmovisão dele, mas um dia ele me colocou na parede com a pergunta:
você gostaria de conhecer o Apocalipse? Isso me fez lembrar daqueles momentos da infância em que eu queria realmente conhecer. Queria saber o que o futuro nos reserva, não é? Queria saber se havia chance de não sentir mais aquele medo do fim, da destruição. E eu aceitei fazer esses estudos, né? Desde que fosse na minha casa, eu, sozinho, com a Bíblia que eu tinha, não é? Aí eu poderia até topar. E aceitei fazer esses estudos. Mas, Michelson, fala um pouquinho pra gente. Você tinha, assim, alguma visão, por exemplo, de crente nessa época? O que você achava, por exemplo, dos protestantes? Tinha muito preconceito. Muito preconceito. Veja, com 15 anos eu fui convidado a fazer parte de um grupo de jovens que seguia a teologia da libertação, que era muito forte na época. Uma igreja voltada para os pobres, né? Uma igreja voltada para o social e muito politizada. Na verdade, era algo assim muito complicado, porque dava-se pouca atenção para a espiritualidade e muito para como eu disse, né, para o aspecto social. E fazendo parte desse grupo de jovens, eu me envolvi em muitas causas sociais, participava ativamente da igreja ali com esses movimentos da teologia da libertação, né? Só que isso acabou promovendo uma espécie de vazio interior. Anos depois, lendo um livro de Ravi Zacarias, que era um ex-ateu, né, se tornou um filósofo cristão indiano, ele conta no livro A Morte da Razão que quando essa religião focada no existencialismo ela é desenvolvida pela pessoa, a pessoa só vive isso, ou então só vive para o secularismo, por exemplo, que acaba sendo algo meio parecido, embora não seja religioso, ela desenvolve um vazio interior e se torna vulnerável a todo tipo de crença. E eu me vi nessa fase da minha vida muito vulnerável. Realmente, eu me senti muito vulnerável, porque embora eu achasse que eu tivesse preconceito com relação aos crentes, né, aos protestantes, evangélicos, por outro lado eu não tinha respostas para perguntas fundamentais, como por exemplo, de onde vim, para onde vou, por que estou aqui. A religião focada no social, na política, a teologia da libertação, na verdade não me libertou dessas questões fundamentais. E eu estava vivendo um período assim bem perigoso do ponto de vista muito vulnerável a todo tipo de influência, né, que pudesse chegar até mim na adolescência com esse vazio interior. Quer dizer, correndo risco de se tornar talvez um ateu, totalmente até, porque se você estava vulnerável inclusive ao ateísmo, né? Envolvido com filosofias darwinistas e evolucionistas, ou quem sabe um outro caminho qualquer. Mas apareceu na sua frente justo um rapaz que te convidou para estudar o Apocalipse, como você disse. Exato. Né? Você sabia se esse rapaz era cristão, que igreja ele frequentava? Eu não sabia, mas algo me chamava a atenção dele. O Vanderlei, o nome dele, Vanderlei Ricken, também de Criciúma, minha terra natal, minha cidade natal, ele me chocava de certa forma, porque ele tinha coragem de, em várias aulas, assim, em alguns momentos, ele entregava folhetos religiosos para os alunos. Daí eu pensava, mas eu também tenho a minha igreja, minha religião, mas não tenho essa ousadia toda, né? Eu achava aquilo me incomodava e ao mesmo tempo me deixava cheio de admiração, porque eu via um jovem cristão comprometido. Ele divulgava os eventos da igreja dele, ele não tinha vergonha de falar do Deus que ele amava e ama, né? E isso me chamou muita atenção, embora, como eu disse... Por isso você aceitou? Eu aceitei por dois motivos. Primeiro, porque ele se aproximou como um amigo verdadeiro. Nós nos tornamos amigos, ele sempre foi uma pessoa muito brincalhona, muito extrovertida, né? E segundo motivo foi o que eu já mencionei, eu tinha realmente curiosidade, eu queria saber que história é essa do Apocalipse, que negócio é esse de fim do mundo, né? Mas será só que se fosse na sua casa, com a minha Bíblia, com a sua Bíblia, do meu jeito. Exigente, hein? E ele topou? Ele aceitou. Ele me entregava alguns guias de estudo bíblico, né? Olha, então eu anotei aqui as passagens, você leva e estude em casa, depois a gente conversa um pouco. Com o tempo eu já aceitava que ele fosse à minha casa e ficávamos madrugadas adentro, muitas vezes, estudando a Bíblia, outros livros, né? E ali eu comecei a ter meus olhos abertos para coisas que antes eu nem sequer imaginava. Se você pudesse pontuar, o que você destacaria como fatores, hoje, né, quando você olha para aquele Michelson daquela época, quantos anos? Talvez 18 anos? 15, 16 anos, quando essa história começa aí, né? Quando essa história começa. Que fatores você destacaria como empecilhos para você se tornar um cristão, por exemplo, um protestante? Em primeiro lugar, o preconceito. Preconceito com relação a crentes que eu achava serem bitolados, de mentalidade estreita, não é? Eu sempre tive uma visão assim um tanto cética, né? E achava que eles só aceitavam talvez essa religião porque tinham suas fraquezas, eram pessoas que tinham muitos problemas existenciais e por isso precisavam de uma muleta ou de um apoio, né, para seus problemas. Essa era a minha visão. Outra é a própria Bíblia, que eu, embora tivesse em casa,
achava assim ser um livro muito místico, cheio de mistérios, nunca tinha me detido a estudá-la de uma perspectiva mais racional mesmo, né? Ponto por ponto, uma leitura mais detida da Bíblia. E eu achava que era um livro místico que talvez não pudesse ser assim estudado necessariamente. Então essas coisas acabaram sendo para mim uma espécie de barreira mesmo para eu me aprofundar mais no conhecimento teológico, bíblico. Agora, Michel, o que me encanta é você dizer de todas essas barreiras que são fortes, grandes, mas você é um cristão, você é um protestante hoje, né? O que aconteceu a partir daqueles estudos lá que foram fazendo com que você quebrasse cada um desses preconceitos? Olha, daria para falar um bocado de coisa, porque na verdade não foi apenas no aspecto racional. O que eu acho maravilhoso em Deus é que Ele supre todas as nossas necessidades. E Ele sabe, porque nos criou assim, que nós somos seres formados de um aspecto físico, mental e um espiritual, né? Sem contar o social e assim por diante. Mas enfim, Deus, Ele não só falou comigo por meio da Bíblia, respondendo cada uma de minhas perguntas, mostrando que havia, sim, respostas para aquelas perguntas que eu fazia, muitas vezes caminhando pela praia, me deitava na areia, ficava olhando para o espaço, para as estrelas, e perguntava, mas de onde tudo isso veio? Eu não consigo conceber que o acaso pudesse trazer tanta ordem à existência. Mas a minha visão darwinista e dessa teologia da libertação apenas política não me forneciam respostas, não é? Mas ficavam no ar essas perguntas. Tanta ordem a partir do caos? Não consigo conceber isso. E ao estudar a Bíblia eu pude perceber que havia sim uma explicação para tudo isso. E além disso, a questão do preenchimento emocional mesmo, né? De ver que eu tinha um pai amoroso que me cercou de condições para que eu pudesse encontrá-lo, porque na verdade não fui eu que busquei a Deus necessariamente, Deus é que me buscou. Deus é que veio com todo o carinho, com toda a maneira especial dele lidar comigo, né? E única, né? E única para cada pessoa. Para quem está nos ouvindo agora, com certeza Deus tem uma forma especial de agir e vai também alcançá-lo de alguma maneira se ele abrir o coração, né? E foi isso então, esse conhecimento bíblico aliado à descoberta de um Deus que existe, está presente e que queria se relacionar comigo pessoalmente. Ou seja, a sua razão foi satisfeita, mas Deus também preencheu suas outras necessidades, seu lado emocional. Plenamente. Michel, a gente vai dar uma paradinha agora aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente continua. E como você vê, algumas perguntas ainda precisam ser respondidas no próximo bloco. Qual foi de fato o ponto da virada na vida do Michelson Borges? E a história da sua caminhada cristã? Tudo isso a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né? Se sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua. Aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está honrando o nosso programa hoje com a sua presença é o Michelson Borges. E ele vinha dizendo no bloco anterior de uma vontade, de uma sede, de perguntas existenciais que povoavam sua mente. E, de repente, um amigo propõe um estudo de um livro enigmático, o livro do Apocalipse. Michelson, à medida que você ia estudando com esse seu amigo Vanderlei e as respostas foram vindo,
Eu imagino que em algum momento você sentiu que Deus ia exigindo que você tomasse decisões de acordo com essas novas verdades, né? Como que foi essa mudança, a reação da sua família? Antes disso ainda eu tive que vencer duas grandes barreiras, né? Eu mencionei que eu estava numa encruzilhada em minha vida e Deus me alcançou no momento exato, porque dali eu não sabia para onde eu ia. Eu estava frustrado com a minha teologia inicial, da adolescência lá. Eu não encontrava respostas em nenhum tipo de cosmovisão, de filosofia. E a primeira barreira, o primeiro obstáculo a vencer foi: Deus existe realmente? Será que tudo isso é real, não é? E eu tive que encontrar argumentos que me satisfizessem, né? E eu encontrei de sobra, graças a Deus, né? Por exemplo, destaca só um pra gente, ou um ou dois. Olha, Deus existe? Eu me deparei, por exemplo, com os argumentos clássicos, né, que se apresentam quando você estuda esse tema, né, como argumento cosmológico, né? Tudo que existe tem uma causa. O universo veio à existência em algum momento e a ciência me mostrava isso. Ainda que alguns discordem, né, e eu mesmo tenho as minhas discordâncias, mas, por exemplo, vamos pegar aqui o Big Bang, né? Se houve uma explosão cósmica, se é que houve, mas se houve, teve que ter um início, né? E tudo que tem um início tem uma causa. O que foi a causa? Não é? A ordem observada nessa criação, ela não apenas existiu, passou a existir, ela possui ordem, tem um funcionamento, é uma máquina que impressionou grandes cientistas como Isaac Newton, por exemplo. Então, se ela tem um projeto, todo projeto pressupõe um projetista. Quem é o projetista? E assim, outros argumentos, como argumento moral, né? Existência de uma lei moral, de uma moralidade que funciona até para pessoas que nunca ouviram falar de Deus, mas elas têm uma lei intrínseca ali no coração gravada. De onde veio tudo isso, né? Então, e claro, a experiência pessoal também, o Deus que se revelou a mim pessoalmente, tudo isso me fez entender que existe um Deus. O primeiro passo foi esse. Segundo, mas espera aí, há outras culturas, outras tradições religiosas que têm seus livros religiosos, né? Por que eu devo aceitar a Bíblia como sendo singular e acima de todos esses? Foi outra barreira a ser transposta. E ao estudá-la, ao compará-la com a própria ciência, ao estudar a arqueologia bíblica, as profecias bíblicas que são fascinantes e tremendas, não é? Eu pude perceber realmente que ela é insuperável. Eu podia realmente depositar toda a confiança e a minha vida nesse livro. Mas mesmo dentro desse livro, várias religiões seguem o mesmo livro, né? Por que a Igreja Adventista? Esse foi o motivo que me fez demorar 2 anos e meio para me tornar um adventista. Porque, claro, isso não é mérito nenhum. Eu acho que até é um demérito, porque há pessoas que, quando compreendem a verdade, a aceitam e Deus fala com elas, elas já se entregam, já se rendem. Mas eu acho que meu lado cético, Tomé, falou mais alto nesse momento. Foi sua realidade, né? Precisei tocar, precisei de evidências, né? E aí, 2 anos e meio eu gastei estudando várias religiões, várias correntes filosóficas, né? Porque eu pensava, bom, eu me deparei com essa, a primeira igreja crente, né? Com que eu me deparo na vida, eu preciso conhecer outras. E aí dei trabalho para o meu instrutor, o Vanderlei também, ele teve que ter muita paciência comigo. Eu sempre vou lembrar com muito carinho da dedicação dele e da perseverança, porque ele não foi assim aquela pessoa que deu um estudo bíblico de 6 meses e desistiu do interessado. Não. Eu sentia que havia um interesse genuíno da parte dele. E eu não sei nem se estaria aqui hoje se não tivesse tido aí um instrutor que Deus mandou para mim, com toda a paciência que ele teve. Um destaque, com toda a perseverança, né? Então, 2 anos e meio de estudos, de comparações. E, olha, foi muito bom. Porque quanto mais eu estudava, mais me dava conta de que eu estava no caminho certo. Eu imagino. E imagino também, Michelson, da satisfação, né? É tão bom quando a gente tem questões, principalmente quando a gente está falando de questões essenciais, existenciais, desculpa, eu já errei essa palavra antes, existenciais, né? E você se sente satisfeito. Puxa, que satisfação, né? Que alegria. É algo, assim, indescritível, né? Só por quem passa por isso para saber realmente o que é ter um vazio preenchido, né? Você buscar aqui e acolá respostas, satisfação e não encontrar, mais ou menos como disse C.S. Lewis, né? Um ex-ateu, se tornou um grande defensor da fé cristã também, né? Ele dizia que, por exemplo, o patinho sente necessidade de nadar. Existe água para isso. O bezerro, estou parafraseando, né? Certo. O bezerro, ele sente fome e tem lá o leite para saciá-lo. Mas se eu sentir um desejo para o qual nada neste mundo pode satisfazer, me dar satisfação, isso mostra que eu fui criado para outro mundo. Então é a pura realidade, né? Como explicar, do ponto de vista darwinista mesmo, esse anseio que o ser humano tem pelo transcendente?
Qual é a vantagem evolutiva de você ter esse vazio no coração? Se isso só te atrasa a vida, né? Digamos assim. Então, na verdade, o que a gente entende é que, como diz Eclesiastes, como diz Salomão, Deus colocou no ser humano, no coração dele, esse anseio, esse desejo pela eternidade. É isso mesmo. E só quando você encontra o eterno é que você tem esse anseio satisfeito. A sua família reagiu bem ao seu batismo, por exemplo? Não, aí foi outro ponto complicado, né? O preconceito que eu alimentava anteriormente com relação aos protestantes e crentes, a minha mãe, que queria que eu fosse um sacerdote, né, ela sempre alimentou esse desejo, esse sonho, né? Ela acabou agora vendo o filho se tornando também um crente, né? Essa expressão que se usava, né? E que se usa quando não se conhece muito bem as religiões, né? Crente. Então, ela fez muita chantagem emocional. E muitas manhãs ela me acordava... Aquilo que a mãe sabe bem fazer. Eles são especialistas nisso, né? E muitas manhãs ela me acordava para ir para a escola e chorava e dizia que eu estava acabando com a vida dela. Até que um dia eu falei assim, mãe, você quer saber por que eu estou mudando de ideia? Mudando minha visão de mundo? Ela assim, tá bom, eu quero, mas só se você me mostrar. E esse foi o primeiro estudo bíblico que eu ministrei para alguém na minha vida. É mesmo? Para minha mãe e para minha irmã mais novas. Olha. Resultado, 1 ano depois do meu batismo, ambas também foram batizadas. Mas que Isso foi um presente de Deus para mim, né? Que bênção. Poder vê-las também se entregando a Jesus. Puxa vida, que história. Michelson, algum tempo já se passou depois disso? Você tinha quantos anos quando se batizou? 18 anos. 18 anos. 18, 19 anos. Faz 20 anos já. Algum tempo já se passou, eu não queria saber a sua Opa. idade, né? Michelson, e agora? Essa coisa de caminhada cristã, de vida com Deus, né? Não é todo dia que a gente tem uma experiência forte com Deus. A dúvida volta, a dúvida paira. Como que hoje você lida com a dúvida, por exemplo? Eu só quero dizer uma coisa, já que eu revelei a minha idade, eu só quero dizer o seguinte, que a minha vida ela, agora está dividida em duas metades de 20 anos. Sem dúvida nenhuma, esses segundos 20 anos aqui, essa segunda metade, tem sido realmente a melhor de todas, melhor de ambas, né? Foram os melhores 20 anos da minha vida. E eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que tomei, por mais difícil que tenha sido, né? Me arrependo, se é que eu posso, não posso me arrepender disso porque não competia a mim, né? Mas eu só lamento não ter conhecido essa verdade, esse Deus maravilhoso antes disso. Puxa, que Mas, enfim, testemunho bonito. Eu ouvi uma vez uma cantora cristã dizer assim, que antes de ela se converter, ela tinha muitos momentos de tristeza e alguns momentos de alegria, fugaz, não é? Passageira. Depois da conversão, ela passou a ter uma vida feliz, com alguns momentos pontuais de tristeza. A minha vida é assim também. Eu, depois que conheci a Deus, a Jesus, eu pude encontrar a paz verdadeira, né? Essa satisfação, esse sentimento de saber que eu pertenço a um Deus que cuida de mim. Isso não tem preço, né? Agora, há lutas, sim, há dúvidas, claro. Eu costumo até brincar e dizer assim, olha, eu tenho uma caixinha em que eu coloco todas as minhas perguntas. Dúvidas para as quais eu não tenho respostas agora. Certo. Mas eu não vou basear a minha vida, a minha existência, a minha fé nessas poucas dúvidas. Eu me apego às grandes certezas que Deus já me deu na minha carreira no passado, as maneiras com as quais Deus lida comigo, não é? Tudo que eu já pesquisei e li, me apego a essas certezas. Porque eu sei que um dia eu poderei levar minha caixinha diante de Jesus, abri-la e apresentar as dúvidas para Ele pessoalmente. Agora, se eu me apegar às dúvidas da caixinha, eu poderei talvez perder essa chance de um dia, diante dele, fazer perguntas. Você acha que baseado nisso, né, na questão de se ater às dúvidas da caixinha, você acha que existe um limite para o questionamento? Você que é um questionador por natureza? Aí é que está, né? Quando você tem uma experiência real com Deus, Ele te dá a serenidade para saber até onde você deve ir, até que limite você pode, né, chegar. Há um texto que eu gosto muito que diz assim que Deus nos convida, né, vinde e arrazoemos. Na linguagem de hoje, vamos conversar, vamos bater um papo. E Deus vai revelar para você, vai lhe dar o conhecimento suficiente para que você possa compreender e que seja útil para você. Eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses. Eu não posso conversar sobre física quântica com ele. Nem eu entendo, né? Então, como eu vou conversar com ele sobre esse tipo de coisa? Eu converso com meu filho, eu o chamo, e frequentemente quando chego do trabalho eu me abaixo e digo, filho, vem cá, conta para o papai. E ele já começa a me contar tudo o que aconteceu durante o dia, né? O que ele viu, o que ele experimentou, do jeito dele. Eu adoro isso. E eu tento me comunicar do jeitinho dele. Deus faz o mesmo conosco, né? Então o limite está na confiança. Se eu confio nesse Deus o suficiente para saber que Ele vai me revelar o suficiente para a minha fé, para a minha vida aqui, enquanto eu aguardo o outro lado da eternidade, eu me sereno, né, eu fico tranquilo e aguardo. Que maravilha! Michel, se a gente tem um
um momento de umas perguntinhas rapidinhas, um ping-pong aqui no nosso programa. Eu vou te falar uma palavra e você me diz o que vem à sua mente. Vida. Jesus. Beleza. Universo. Sucesso. Família e os filhos todos preparados para encontrar Jesus. Dinheiro. Algo necessário. Perdão. O que Deus promoveu na minha vida. Educação. Palavra de Deus. Futuro. O outro lado da eternidade, estar com Jesus para sempre e com os queridos que aqui na Terra tive o prazer e o privilégio de conviver juntos. Né? Um privilégio. Estar aqui falando dele para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Um medo. De me perder. Um pedido. Que Deus me ajude a ser instrumento de salvação para as pessoas que eu amo tanto, que são os meus próprios familiares. Uma grande verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade absoluta. Uma grande mentira. A contrafação disso. A verdade. Não existe verdade absoluta, né? Uma Exato. verdade relativa. Casamento. A solução de Deus para aquilo que em nós não presta. Ele completa, né, o ser humano. Para mim, realmente tem sido uma bênção esses 15 anos de casamento. Morte. O maior inimigo, mas que é um inimigo derrotado. Liberdade. Liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Envelhecer. Tem um lado bom e um lado ruim. O ruim, a gente olha no espelho e não gosta de algumas coisas, mas o lado bom é encontrar cada vez mais serenidade e ver que tantas coisas com as quais nos preocupamos no passado não precisavam ser realmente motivo de preocupação. Fracasso. Deixar-se vencer pelo inimigo de Deus, ceder às tentações. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Apocalipse 14, 6 a 9, né? As 3 mensagens angélicas. Quando eu li isso pela primeira vez, tente colocar isso em perspectiva. Um darwinista, distanciando-se de Deus, não tinha certeza de onde veio, para onde vai, por que estava aqui. Ler algo que diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu descobri nesse texto que o universo e eu não éramos fruto do acaso, não éramos um acidente, mas havíamos sido projetados por um Deus de amor. Saber disso foi fantástico para mim. Que maravilha. Olha, Michelson, você é uma bênção, não só os seus textos, os seus livros, a sua família, você é uma bênção. Que Deus te dê ainda muita oportunidade de testemunhar e levar essa luz às outras pessoas. Amém. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo programa.